A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, passando aqui neste momento para deixar um vídeo para nossa edificação. Fique até o final, deixe seu like, seu comentário e nos ajude a evangelizar. O Senhor Jesus Cristo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o teu nome venha a ser glorificado, que a tua palavra venha produzir frutos na nossa vida e que nós sejamos renovados e revestidos pelo poder do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor dos Exércitos, seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Santo, ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nos últimos dias, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos sobreviria dias trabalhosos, dias difíceis, para que nós pudéssemos passar, para que nós pudéssemos caminhar. E como aquele sonho que eu compartilhei com vocês na quarta-feira, assim é a nossa vida espiritual. Muitas das vezes em dificuldade, muitas das vezes em cansaço, em angústia, em ansiedade, em choros. A nossa caminhada se torna cada vez mais difícil à medida que se aproxima a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando aproximasse a volta do Senhor, o amor de muitos ia se esfriar, o amor de muitos ia se diminuir. E não é difícil de se notar, meus irmãos, em que a unção, em que a presença de Deus em muitos lugares já tem diminuído. E quando eu digo isso, meus irmãos, não estou dizendo diretamente dessa igreja ou diretamente desse ministério, mas eu falo de uma forma geral, de uma forma generalizada, que as igrejas têm se esfriado. Se você visitar algumas igrejas aí, pode até ter fogo, só se for fogo estranho, porque o fogo de Deus tem muito pouco. Sabe por quê, meus irmãos? Porque à medida em que o tempo vai passando, pessoas vão se esfriando. Dá para ver o desânimo no rosto de algumas pessoas, dá para ver o cansaço no semblante de algumas pessoas, por causa da jornada longa, por causa da caminhada, por causa da dificuldade do caminho. Muitas pessoas têm tomado atalhos, muitas pessoas, no intuito, no objetivo de atrair multidões, têm pegado atalhos, têm pulado etapas, têm queimado etapas, têm colocado coisas excessivas em cima dos altares, têm colocado até mesmo desordem dentro da casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, uma tentativa de atrair as pessoas, por causa muitas vezes da falta da comunhão com Deus, tem acontecido isso no nosso meio. E quando eu digo, meus irmãos, é aquilo que eu falei, a igreja de Cristo é universal, é no mundo todo. Não é só aqui na igreja ou nesse ministério, mas de uma forma geral, como eu estou dizendo também. Glórias a Deus. Então nós vemos essa dificuldade. Para ser mais sincero, não dá para se negar que houve uma decadência no meio dos cristãos. Principalmente depois que apareceu algumas igrejas liberando tudo, fazendo tudo que o mundo faz. Então, dá para se notar uma decadência do nosso meio cristão. Infelizmente, para a nossa tristeza, é mais difícil de ver milagres. A santidade diminuiu, a oração diminuiu e o pecado aumentou. E é por isso, meus irmãos, que muitas das vezes nós vemos pessoas que às vezes até estão na igreja, mas estão cansados e desanimados. Mas o apóstolo Pedro nos dá a receita nessa noite. E qual que é a receita? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, nós humilhar diante do Senhor é a primeira atitude que a igreja de Cristo precisa fazer. Porque quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos as nossas falhas, fica mais fácil nós consertar. Quando nós admitimos que nós estamos errados, nós vamos procurar solução. Mas enquanto eu e você pensar que nós estamos no caminho certo, pensar que está normal do jeito que está, a tendência é só piorar, é só desanimar mais. Mas quando eu e você, de uma forma geral, colocar o nosso joelho no chão, clamar a Deus, se humilhar diante do Senhor, deixar aquilo que não agrada a Ele, deixar aquilo que não glorifica o nome dEle, se arrepender das nossas falhas, voltar ao primeiro amor, você vai ver o fogo de Deus descer nesse lugar. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que as coisas sendo curadas. Você vai ver que as coisas